Eu quero desde já passar a ler a palavra dessa noite, a reflexão de hoje, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vou reler Jeremias capítulo 29, versículo 11, para você que está chegando agora. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Observe que quem disse isso aqui foi o Senhor. E faço questão, aliás, de observar isso, meus irmãos, porque há partes da Escritura que são falas de pessoas. Existem partes das Escrituras que é o homem falando, mas aqui, nesse texto, como em outros textos, fica claro, é notório, é evidente que as palavras foram proferidas pelo próprio Senhor. O profeta apenas repassou aquilo que o próprio Senhor falou para ele, ele ouviu, e como mensageiro do Senhor, repassou a sua mensagem. E a mensagem do Senhor foi esta: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Prosseguindo, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero fazer menção também desse mesmo texto, agora numa outra versão, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora há pouco ouvimos uma canção que declara: Deus tem o melhor para mim. E convidamos os irmãos também a declarar nesta noite, baseado aqui nessa palavra, que Deus tem o melhor para mim, para você. Deus sabe o que é melhor para mim, para você. Como já disse, repito, por mais que as circunstâncias atuais da sua vida testifiquem o contrário dessa afirmação, dessa declaração, mas acredite, meu irmão, Deus tem o melhor para mim e para você. Porque o contexto da situação que o povo estava aqui passando, o contexto aqui era de calamidade. Essa fala do Senhor que o profeta transmite para o povo, ela foi escrita numa carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém àqueles que foram levados cativos. Então observe, se você pensou, se você olhou para a sua situação atual,
as circunstâncias ao seu redor e que não são nada favoráveis, positivas, propícias. O pastor está afirmando isso porque não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, o que está acontecendo dentro da minha casa, o que está acontecendo no meio da minha família, o que aconteceu já essa semana no meu trabalho. Como posso acreditar que Deus tem o melhor para mim se eu não vejo o melhor? Acredite, o povo havia sido levado cativo. O povo que recebeu esta carta, os que sobreviveram ao cativeiro e que estavam na Babilônia, o profeta Jeremias escreve agora essa carta e envia para este povo. Quem vai receber a carta é o povo que sobreviveu, é o povo que restara do cativeiro da Babilônia, daqueles que o exército de Nabucodonosor deportara e que eles foram exilados da sua pátria para uma terra remota, distante, pagã. Porém, nós sabemos que não era esta a vontade de Deus, pois o Senhor, por vezes e por muito tempo, usou os seus profetas, inclusive o profeta Jeremias, para chamar o seu povo, convocar o seu povo ao arrependimento, a rever os seus próprios conceitos, se voltarem para o Senhor, lhe obedecerem. Mas como eles não deram ouvidos, perseguiram até os profetas de Deus, rejeitaram a sua mensagem, consequentemente chegou o tempo do acerto de contas, e o Senhor permitiu que aquela nação, que aquele povo pagão levasse eles cativos para a Babilônia. E agora os que restaram, os que sobreviveram a essa tragédia, pois quando lemos no segundo livro dos Reis, o seu último capítulo, capítulo 25, temos ali uma noção do quão horrível, terrível foram aqueles dias de cerco, até que as muralhas de Jerusalém foram rompidas e o povo foi levado cativo. E agora quem restou e agora quem sobrou, que foram levados para a Babilônia, podiam achar que era o fim deles, que a história deles acabaria assim. Afinal, estamos colhendo, podiam pensar eles, o fruto da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Aliás, desagradamos ao Senhor, provocamos a sua ira. O que nos resta agora é padecermos nessa terra. Porém, o Senhor orienta, a despeito de tudo isso, o profeta Jeremias a escrever essa carta. E o que o Senhor vai falar aqui, no versículo de número 11, é algo surpreendente, que certamente
os cativos ficaram surpresos com o que o Senhor disse, pois o Senhor, aqui nesse texto, Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor estava falando com eles? Eu sei, eu tenho controle dessa situação, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei os pensamentos que tenho de vós, ao vosso respeito. E o Senhor vai revelar que pensamentos são esses. E Ele vai dizer pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, meus irmãos, receba essa palavra nessa noite e acredite que o Senhor, Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e para você. Além de saber o que é melhor para mim e para você, Ele tem o melhor para mim e para você. Não se baseie nas circunstâncias. O cristão não baseia a sua fé, sua esperança nas circunstâncias. Porque a própria palavra nos diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos segundo o que nós vemos. Porque o que é que você tem visto? Você pode estar vendo um cenário desestimulador na sua vida hoje. O cenário é de destruição. O cenário é até de morte. Isso me faz lembrar da experiência que o profeta Ezequiel ele teve no capítulo 37, muito conhecida. A experiência do vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos é a visão de um filme de terror. A visão de um vale de ossos secos é uma visão assustadora. A visão de um vale cheio de ossos é uma visão que impõe medo. Não é uma visão que desperta esperança. Mas o Senhor fez o profeta rodear ao redor daqueles ossos, e o profeta pôde observar que, apesar dos ossos estarem sequíssimos, olha aí que mistério, o Senhor vai fazer uma pergunta intrigante ao profeta. E o Senhor vai dizer: filho do homem, poderão reviver estes ossos secos? O profeta poderia ter respondido: Senhor, isso é impossível. Isso é impossível. Eu estou diante de um cemitério a céu aberto, de ossos expostos, e os ossos estão sequíssimos, e os ossos estão espalhados, está tudo confuso. Mas a resposta do profeta foi a resposta de alguém que sabe e que reconhece que para Deus não há nada impossível, que Deus sabe o que é o melhor, e Deus tem o melhor, e que este Deus é todo poderoso. E o profeta respondeu sabiamente, dizendo: tu sabes, Senhor. Então o Senhor falou para o profeta: então profetiza nesse vale,
Deus está falando com alguém nessa noite, está dizendo: não fica só observando os ossos. Não deixe a visão do vale te amedrontar. Não deixe a visão do vale sugar as tuas forças, tua energia, teu vigor, desfalecer a sua fé. Pare de olhar para o vale, pare de olhar para os ossos. O povo estava no cativeiro, mas o Senhor, através de uma carta, falou com eles aqui: eu sei o que é que penso de vós. Eu tenho o melhor para vós. Eles poderiam refutar e dizer: não acreditamos nisso porque nós estamos cativos. Muita gente que a gente conhecia já morreu, não estão mais entre nós. Este era o cenário do povo naquele cativeiro. Mas se Deus falou, está falando, e essa palavra não é porventura emblemática? Você é um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente em um vale, em meio a um vale de ossos secos, um sobrevivente a um cativeiro. E quando o profeta recebeu a ordem de profetizar, ele não questionou o Senhor. Ele disse: não, Senhor, não vou profetizar, isso aí é impossível. Não, isso aí não tem condições. E poderia dificultar ou apresentar as dificuldades, mas não. Ele confiou na palavra do Senhor, na orientação do Senhor, e profetizou. E ele disse: e eu profetizei conforme me deu ordem. Segundo a ordem eu profetizei. Você está esperando a ordem para profetizar sobre este vale? A ordem já foi liberada da parte do Senhor. O Senhor já ordenou, dizendo: profetiza. Profetiza, não olha só. Se você olhar para os noticiários, se você fixar os seus olhos no cenário que diríamos mundial que nós estamos enfrentando hoje, passando pelos dias de hoje, já pensou se o profeta não tivesse em conexão com Deus lá naquele vale? Já pensou se o profeta não tivesse numa ligação com Deus? Aquela visão iria fazer ele bater em retirada. Aquela visão faria ele correr. Mas ele confiou no Senhor. Ele comunicou-se com Deus. E o Senhor orientou, o Senhor ordenou e disse: vai, filho, profetize. Ele profetizou e disse assim: então profetizei conforme me deu ordem. E houve um rebuliço. Tem gente que diz que Deus não faz rebuliço. Deus não faz rebuliço no sentido de contenda, de confusão, de briga, mas está escrito lá em Ezequiel 37, houve um rebuliço e os ossos começaram a se juntar, cada osso compativelmente ao seu osso. Aleluias! Porque houve uma confiança no Senhor. Houve uma confiança que Deus, apesar das circunstâncias contrárias, estava ao controle. E mais adiante o Senhor vai revelar ao profeta o significado, a interpretação daquela visão do vale de ossos secos, pois assim como aqueles ossos estavam separados, assim também o seu povo estava separado dentre as nações. Mas o Senhor, essa profecia também, ela aponta para o futuro, ela tem um cumprimento, um sentido profético futurístico, né? Onde essa profecia se cumpre a cada dia, pois numa referência aos judeus que foram espalhados por todo o mundo, mas o Senhor congregou eles novamente. Essa profecia, ela se cumpriu cabalmente quando da criação do Estado de Israel.
Então eu não sei o que você perdeu, eu não sei como está a situação da sua casa, eu não sei quais foram as percas, eu não sei o cenário no seu lar, na sua família, eu não sei. Mas independente disso, acredite, Deus tem o melhor para a sua vida e você vai desfrutar ainda o melhor de Deus para a sua vida. Isso aqui não é triunfalismo, isso aqui é esperança em Deus. Por vezes o Senhor até já falou conosco e através até da sua palavra que outras coisas piores vão acontecer. Mas a questão hoje não é essa. Quem lê a Bíblia, quem examina as Escrituras sabe que o que está acontecendo no mundo hoje, não quero desestimular ninguém, mas não é nem a ponta do iceberg. Houve aí muito tumulto ultimamente, né? Não quero nem entrar nesse mérito, com relação a algumas supostas profecias, né? De morte, de destruição, de caos, enfim. E muita gente se alarmou, muita gente se perturbou. Eu lembro que um tempo atrás, não muito tempo atrás, circulou-se também que haveria dias de escuridão sobre a terra, e uma pessoa chegou para mim, eu diria que ingenuamente, disse: pastor, o que o senhor me disse aqui, será que vai ter escuridão? Eu disse: vai, meu irmão, vai ter escuridão, mas agora não. Pastor, então o senhor acredita? Eu digo: olha, lê o Apocalipse, lê a palavra de Deus. Sobre cavalo amarelo ou vermelho, já estava escrito lá. João viu o cavalo branco seguido pelo cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto, enfim, muita coisa. Juízos de Deus ainda serão derramados sobre essa terra. Mas sabe por que não nos alarmamos? Porque os juízos de Deus que estão revelados, principalmente no Apocalipse, não é para o povo de Deus, é para os pecadores impenitentes, aqueles conforme está escrito lá mesmo, onde diz: e não se arrependeram das suas obras mais, nem deram glórias a Deus, antes blasfemaram contra o Senhor. Por isso que em meio, e nós somos solidários, praticamente diariamente tem alguém aqui pedindo oração por alguém que está hospitalizado, internado. Alguns infelizmente se vão, mas como tenho dito, mais trágico do que, apesar da dor que é inevitável, natural, a despeito disso, mais trágico do que ser mais uma vítima é partir sem a salvação da alma. Mas a palavra de hoje, para concluir aqui, é essa: não perca o foco, olhe para o alto, olhe para cima, não atente para as circunstâncias. A nossa esperança é o Senhor. Deus está no controle de tudo. E Deus tem o melhor para mim, o melhor para você. Por mais, concluo aqui e repito, por mais que aquilo que a gente julga ser o melhor para nós, nem sempre é o melhor para nós. Mas Deus sabe, Deus é quem sabe o que é melhor, e tem o que é melhor, o melhor para mim e para você. Então guarde essa palavra,
Nós vamos agora entrar em oração em nome de Jesus.